Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física do componente curricular da terceira série do ensino médio. Dando continuidade ao nosso conteúdo, que nós já começamos nas outras aulas anteriores, hoje nós vamos dar início ao conteúdo de eletrodinâmica. E vamos começar pelo assunto, né? Essa parte de eletrodinâmica se divide em 4 conteúdos muito importantes, e nós vamos dar início, né, justamente sobre esse conceito. Anteriormente nós vimos a eletrostática, que estudava as cargas elétricas, mas como o próprio nome já diz, estavam estáticas ou paradas. Dessa vez nós vamos estudar agora a eletrodinâmica. O que a eletrodinâmica estuda no ensino de física? Ela estuda as correntes elétricas, juntamente com suas cargas também, mas um detalhe importante, ela estuda justamente os efeitos dessa corrente elétrica, o caminho que ela percorre até chegar então nos portadores de cargas elétricas, que nós vamos aprender um pouquinho mais nessa aula de hoje. Atentem, por favor, aqui para o slide, que nós vamos ver o conceito sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica tem papel fundamental hoje no nosso mundo. Ela está presente em tudo, né? Nessa aula que você está assistindo, quando você faz uso do seu celular, do seu notebook, né? Dos seus eletrodomésticos na sua casa e assim por diante. É só você parar um pouquinho e pensar como seria a nossa vida sem o uso da energia. Então, a nossa vida hoje depende disso, né? Da energia, justamente por causa da corrente elétrica. Para nós podermos perceber a importância desse assunto, né? É só você imaginar a importância que nós temos dos aparelhos elétricos na nossa vida. Muitos alunos, por exemplo, dizem que não saberia como viver sem o uso do celular, sem o uso do notebook, sem o uso dos eletrodomésticos na sua casa. A vida seria um caos, não é verdade? Então nós dependemos do uso da energia elétrica ou da corrente elétrica, e que na física o componente curricular que estuda é a eletrodinâmica. Como eu havia falado para vocês, a eletrodinâmica se divide em 4 pontos que nós vamos considerar nessas aulas. Primeiro, corrente elétrica. Segundo, resistência e tensão elétrica. Terceiro, potência e energia elétrica. E quarto, associação de resistores. Nessa aula de hoje nós vamos estudar corrente elétrica. Qual é o conceito de corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado, isto é, com direção e sentido dos portadores de carga elétrica, que nós já mencionamos lá naquelas primeiras aulas, que são os elétrons livres. Então, esses portadores de carga elétrica, eles vão começar a se movimentar com direção e sentido preferenciais. Vejam, por favor, nessa imagem desse slide que nós estamos observando um condutor sólido de metal, e dentro dele nós temos os íons positivos e os elétrons livres. Note que nessa primeira figura nós não temos corrente elétrica estabelecida. Os elétrons estão se movimentando de forma aleatória, sem direção, sem sentido algum. Mas depois que a gente estabelece uma corrente elétrica, esse movimento vai mudar. Então vamos imaginar, para nós entendermos sobre o conceito de corrente elétrica, 2 caixas d'água. Imagine que uma caixa d'água esteja a uma certa altura e uma outra caixa d'água esteja abaixo, aqui no solo. Se você ligar as 2 caixas d'água através de um tubo, através de uma encanação, a água vai fluir da caixa que está em cima para a caixa que está embaixo. Esse fluxo de água entre as 2 caixas, a gente pode colocar como exemplo similar o que acontece com a corrente elétrica. É o fluxo justamente dos elétrons. Então imagine que cada gota d'água que está descendo da caixa de cima para a caixa de baixo seja justamente um elétron livre, e que vai ser estabelecido assim a corrente elétrica. Então esse exemplo nos ajuda a entender o que significa corrente elétrica, né? Um fluxo, né, de forma ordenada, controlada, de elétrons livres. Então na figura você pode ver isso, né? Imagine essas 2 caixas d'água, elas têm uma certa altura entre elas, uma diferença de altura entre elas, e essa encanação que você está vendo entre as 2 caixas é o fluxo de água que vai passar entre uma e a outra, para a gente entender
como funciona também a corrente elétrica. A corrente elétrica também vai ser um fluxo de um ponto, que nós vamos chamar de ponto positivo, né, até para o outro polo, que nós vamos chamar de polo negativo. Então, esse fluxo de forma ordenada, de forma ordeira, vai ser a nossa corrente elétrica. A próxima figura mostra isso para nós. Agora sim, nós temos um condutor elétrico também. Nós estamos observando agora esses elétrons em um só sentido e direção, de forma controlada e ordenada. Então, esse condutor agora está com corrente elétrica, porque esses elétrons estão, então, funcionando de forma ordenada. Na física, a gente utiliza também algumas equações matemáticas para a gente poder escrever esse conceito que nós acabamos de mencionar. A intensidade da corrente elétrica, a gente pode fazer o cálculo dela. No próximo slide, você pode ver como é que você pode fazer esse cálculo. Você pode usar a letra I, que nós vamos representar a intensidade da corrente elétrica, igual a carga elétrica, o módulo da carga elétrica, dividido pela variação de tempo. Então, a corrente elétrica vai ser justamente isso. Vai ser a passagem, né, da carga elétrica no intervalo de tempo em um condutor. Lembro que lá no estudo que nós fizemos de cargas elétricas, nós vimos que carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar, Q igual a N vezes E. Então, esses portadores de cargas, os elétrons, no intervalo de tempo, nós vamos encontrar a intensidade da corrente elétrica. Então, de forma bem clara, está ali, né? Como nós podemos fazer o cálculo da corrente elétrica, ou da intensidade da corrente elétrica. I igual ao módulo da carga elétrica, dividido pela sua variação de tempo. Lembrando que a carga elétrica, né, que nós vimos, tem como unidade no Sistema Internacional de Unidades de Coulomb. E a variação de tempo, no Sistema Internacional de Unidades, nós usamos segundos. Coulomb dividido para segundo, nós vamos ter a unidade que nós vamos usar para a corrente elétrica, que é o ampere. Vocês vão usar sempre o símbolo, a letra A maiúscula, para representar o símbolo da corrente elétrica, que vai ser a medida de intensidade que nós vamos usar no Sistema Internacional de Unidades, que é o ampere. Justamente, né, em homenagem ao físico francês Ampère, que ele fez estudos, né, relacionados à corrente elétrica também. Vamos ver aqui duas questões, a primeira exercitando, para nós entendermos um pouco sobre a corrente elétrica. A primeira questão diz assim: quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor metálico, quais portadores de carga elétrica entram em movimento ordenado? Nós vimos no início, não vimos na figura? Nós vimos na primeira figura elétrons, né, se movimentando de forma aleatória, e depois nós vimos que quando a gente estabelece uma corrente elétrica, eles vão estar no mesmo sentido e direção. Então, a resposta da primeira questão: elétrons de condução ou elétrons livres, que vocês podem ver na imagem que é estabelecida entre o polo positivo até o polo negativo, correto? Esse é o sistema usado para que a gente possa entender, né? Por conceito, foi definido que os elétrons vão caminhar do polo positivo para o polo negativo. Agora, um detalhe: isso por convenção, mas no sentido real, se você abrir justamente esse condutor, vai acontecer de forma contrária. Os elétrons, eles caminham do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido real dos elétrons. Mas quando se pergunta qual é o sentido convencional, é o que nós usamos no nosso dia a dia. A corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo, para que possa se facilitar, né, justamente a linguagem entre os eletricistas, as pessoas que trabalham com eletrônica, para ficar bem mais fácil o entendimento. E também que é usado nos nossos livros didáticos. Então, é usado o sentido convencional. Entendido? Mas não esqueça que o sentido real é o contrário. É do polo negativo para o polo positivo. Vamos para a segunda questão, exercitando.
Uma corrente elétrica de 0,3 amperes é formada em um fio condutor durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Determine o módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. Nós temos aí 5 alternativas, né? Letra A, 18 coulombs, letra B, 36, letra C, 30, letra D, 0,036 e a letra E, 0,018 coulombs. Notem na questão, por favor, os dados que nós temos aqui, as informações para a gente poder conseguir encontrar a resposta. Ele falou que a corrente elétrica é de quanto? 0,3 amperes. E notem outro dado que ele deu, o intervalo de tempo, o ΔT, 2 minutos. E o que ele está perguntando para nós? O módulo da carga elétrica. Então ele quer saber o valor de quê? Qual é o valor da carga elétrica? Notem então a resolução, o I vai valer 0,3 amperes, ΔT 2 minutos, como nós havíamos falado no Sistema Internacional de Unidades, é segundos. Então 2 minutos equivale a quantos segundos? 2 vezes 60 vai dar 120 segundos. E o que nós queremos? Nós queremos saber o valor de quê? Então, pegando aquela nossa equação da corrente elétrica, que é I igual a Q dividido para ΔT, e isolando o Q, a nossa equação matemática fica Q igual a I vezes ΔT. Vamos substituir os valores, então? Então, vai ficar Q igual a 0,3 amperes vezes 120 segundos, certo? Fazendo a multiplicação, nós vamos ter aí 36 coulomb. Então, ampere vezes segundo nos dá a unidade de coulomb. Então, a alternativa para nós marcarmos é a letra B, correto? Então, essa é a alternativa para nós marcarmos. Mas ficou bem claro aqui para vocês, então, o cálculo, né? É uma simples multiplicação de 0,3 vezes 120, que nós vamos obter a resposta de 36 coulomb, então. Entendido? Então, essas duas questões nos ajudam a entender um pouco sobre a corrente elétrica, como fazemos o cálculo no nosso dia a dia e que vocês vão encontrar nas atividades, nos livros didáticos e também nas atividades que nós deixamos aqui, as atividades complementares, que está aqui nesses sites que vocês vão acessar, correto? Vocês vão ter muitas atividades de corrente elétrica, de eletrodinâmica, de carga elétrica, de variação de tempo, então, para fazer. Então, notem então essas atividades nesse site, entre lá. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode também entrar em contato comigo no meu e-mail, evangelistahelio7@gmail.com. Nós estamos aqui à disposição de vocês, alunos, para tirar qualquer dúvida e auxiliá-los nesse conteúdo de física, um conteúdo muito bom de estudar e um assunto que está sempre recorrente também no Enem, que a gente precisa dar bem atenção. Esse assunto de eletrodinâmica, corrente elétrica, é um conteúdo que sempre está presente, que a gente precisa dar atenção a essa parte, correto? Bem, alunos, para vocês terem acesso a esse material, não esqueçam, entre na plataforma Eduque, que todas essas aulas vão estar disponíveis, inclusive o material para que vocês possam ter acesso para os seus estudos e entendimentos. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.